Hoje eu vou te mostrar algo que ninguém te contou. O filme Frankenstein funciona como uma parábola invertida do Apocalipse e num anti-evangelho. Uma imitação diabólica do que a Bíblia diz sobre a besta que morre e volta à vida. Quando você enxerga esse código, o filme deixa de ser ficção e se torna um alerta espiritual. No livro e no filme, Victor Frankenstein não cria por amor. Ele cria por revolta, orgulho e rejeição da própria condição humana. Ele quer ultrapassar Deus. Ele quer ser Deus. Isso é exatamente o espírito do anticristo descrito em 2 Tessalonicenses 2. A criatura que se levanta contra tudo que se chama Deus. Frankenstein não cria um homem. Ele cria um ídolo. E a Bíblia diz que o anticristo fará exatamente isso. Ele tentará ocupar o lugar do Criador. No filme, Victor diz que está criando um segundo Adão. Mas a Bíblia já declarou: o verdadeiro segundo Adão é Cristo, aquele que traz vida. O segundo Adão de Frankenstein traz morte, caos e destruição. É uma paródia, uma falsificação, uma zombaria da encarnação. É exatamente a estratégia da besta do Apocalipse: não criar algo novo, mas imitar o que Deus fez. Quando Victor ergue o corpo do monstro na posição de cruz, iluminado por trás, com aparência de coroa, isso não é estética. É teologia invertida. Cristo foi levantado para salvar. O monstro é levantado como tentativa humana de criar vida sem Deus. Assim como a besta. No Apocalipse profana tudo que é santo. Frankenstein profana o símbolo central do cristianismo. A Bíblia diz em Apocalipse 13: a besta vai sofrer uma ferida de morte. Mas essa ferida será curada. E o mundo ficará maravilhado. Frankenstein mostra exatamente isso. O monstro cai, morre, é abandonado. E depois volta à vida. Ele ressuscita não pelo sopro de Deus, mas por acidente, eletricidade, caos, uma ressurreição falsa. É um retrato perfeito da imitação diabólica. A besta não ressuscita para salvar, mas para enganar. E quando o monstro volta à vida, o terror toma conta. Da mesma forma, após a ressurreição da besta, a Bíblia diz que o mundo vai segui-la e adorá-la. No filme, o monstro não apenas vive, ele vira contra Victor. O Criador se torna vítima da própria obra. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta irão se voltar contra o próprio sistema que os criou. A rebelião se torna autodestruição. Tudo o que o homem tenta criar sem Deus volta para destruí-lo. Deus cria o homem e sopra vida. Frankenstein cria e não sopra nada. Um corpo sem alma, uma vida sem espírito. Uma existência sem propósito. A besta do Apocalipse faz o mesmo. Move as massas, mas não carrega vida. Vive sem o Espírito de Deus, existe sem redenção. Frankenstein é a imagem do fim dos tempos. Um mundo tentando viver sem o sopro, sem o Espírito, sem o Criador. A ficção tenta imitar a Bíblia, mas falha. A besta tenta imitar Cristo, mas falha. A ciência tenta imitar o sopro divino, mas falha. Cristo é o único que morreu e voltou. A besta imita. O monstro imita. As obras humanas imitam. A ressurreição verdadeira está em Cristo. Tudo o resto é cópia, ilusão, engano. Frankenstein não é só um filme, é um alerta. É o retrato de um mundo que tenta criar sentido sem Deus e termina gerando monstros. A Bíblia já avisou: no fim dos tempos a besta vai morrer e voltar. Vai enganar, vai imitar Cristo. Por isso você precisa conhecer o verdadeiro Cristo, o único Senhor da vida, o único segundo Adão, o único que vence a morte. Se essa revelação te abriu os olhos, comenta aqui embaixo. Eu sigo o Cristo verdadeiro, não a imitação. E compartilha esse vídeo. Alguém precisa acordar hoje.